Olá, tudo bem? Eu sou Roberta Lima e no vídeo de hoje eu quero conversar especialmente com os pais que estão com uma criança, com um filho em fase ainda inicial de desenvolvimento da linguagem ou estão com uma criança com dificuldade, com algum tipo de atraso da linguagem, para que a gente possa refletir um pouquinho junto como é que tem acontecido esses estímulos de linguagem com essa criança. Porque o que eu percebo que acontece muitas vezes de forma espontânea e bem intencionada dos pais é que acabam conversando, acabam estimulando a criança num contexto muito mais de teste, de avaliação, de análise, do que de fato de uma troca que a gente fala dentro da linguagem, de uma troca dialógica, de uma troca em que está acontecendo algo de forma espontânea mesmo. Seja através da fala, seja através de uma comunicação não verbal, através de um gesto, através de uma expressão facial. Muitas vezes eu percebo que os pais ficam tão focados, ficam tão com um objetivo, um foco tão direto, tão específico na produção verbal, na fala em si, que acabam entrando numa espécie de avaliação mesmo com a criança e ficam reparando, ficam testando, ficam observando como é que essa criança fala, se essa criança consegue falar, se ela sabe o nome de um determinado objeto, e não só se ela sabe o nome de um objeto, como também se ela está pronunciando, falando corretamente. E a gente precisa saber entender que, embora os pequenos sejam pequenos, né, às vezes parece que eles não estão percebendo determinados nuances, mas as crianças, elas têm uma sensibilidade, uma intuição, uma percepção para aquilo que é mais sutil, muito aflorada. E as crianças certamente têm uma condição de captar, de sentir, não racional, mas de sentir quando de fato alguém está falando com ela, com interesse genuíno de conversar, de se comunicar, de ter essa troca, ou quando alguém está falando com ela no sentido de avaliar, de testar, de ver o que é que ela já sabe fazer, de ver o que é que ela consegue falar, como é que ela consegue performar diante desse aspecto da linguagem. Então é muito importante que a gente fique atento a isso, que a gente coloque um território mais espontâneo, mais fluido, não fique como, por exemplo, filho, o que é isso? Filho, o que é aquilo? Fala isso, fala. Às vezes acontece, né? A criança, por exemplo, está no aniversário entre família e o pai vira assim, chama a criança e chama as pessoas da família e pede para a criança repetir. Vamos lá, agora você fala. Papagaio, repete aí, bota a criança numa condição totalmente sem contexto, totalmente de exposição desnecessária, né, que pode, a depender da situação, a depender de cada criança, isso vai variar. Essa criança pode receber aquilo, pode interpretar aquilo até de uma forma mais pesada, mais negativa, imprimir uma ansiedade maior nessa criança. E a gente tem que lembrar que essas experiências primárias de fala, de linguagem, elas ficam de alguma forma internalizadas, ficam registradas nessa vivência da infância, nessa vivência da criança. Então é muito importante que a gente atente a isso para não colocar uma condição, uma característica, um contexto tenso, pesado, ansioso dentro do aspecto da linguagem, do desenvolvimento da fala, dessa representação que a comunicação, que é uma habilidade tão importante, cada dia mais a gente vai percebendo o quanto se comunicar é algo que pode diferenciar um profissional na sua carreira, na sua vida interpessoal, nas suas relações. Então é muito mais do que saber falar certo ou saber falar errado. É você conseguir estruturar pensamento, organizar suas ideias, verbalizar, ver o poder e o valor que uma boa comunicação consegue exercer na vida de qualquer pessoa. Então a gente precisa, com essa visão, com esse entendimento, ter um pouco mais de tranquilidade, ter uma abordagem mais natural, mais espontânea, brincar com bonequinhos e fazer fala. As crianças adoram fantoches, são ótimos. Fazer a fala de um fantoche, brincar, interagir com a criança dessa forma mais fluida, mais natural, mais leve.
mais lúdica, que é muito mais permeável ao cérebro da criança, conversa, né, muito melhor com essa mente infantil, com essa mente imaginária da criança, do que um contexto de teste, de avaliação, de tensão, que não combina com a criança, ok? Nem com a comunicação, porque a comunicação tem que ser algo mais fluido e mais natural para poder transcorrer de uma forma efetiva e assertiva. Espero que surja alguma reflexão a partir desse vídeo, que vocês possam ficar atentos a essa questão, que às vezes é tão sutil que a gente não percebe, que faz de uma forma, como eu disse no início, bem intencionada, mas acaba sendo um caminho não muito assertivo de lidar com esse aspecto da comunicação no início da vida, né, dessa criança. E lembrem de avaliar o vídeo. Espero ver aqui os comentários, a gente continua o nosso diálogo aqui na Terapia da Criança e a gente se encontra ao longo da semana também nas redes sociais. Grata pela atenção. Tchau, tchau. Um abraço.